Ei, parece que temos o Alex na sala de espera aqui, então vamos trazê-lo pra cá. Deixa eu colocar meu fone de ouvido aqui. Alex, deixa eu te apresentar rapidinho antes de começarmos com algumas perguntas. Então, Alex é um maximalista quando se trata de liberdade, privacidade e Bitcoin, que, claro, são alguns dos grandes temas que discutimos aqui no programa. Lembre-se, um dos 4 pilares que mencionamos é a liberdade. Liberdade, meu amigo. E, claro, falamos sobre Bitcoin o tempo todo. Já vimos ele em plataformas como a GQ e a Forbes. Ele é fundador e CEO da CitizenX, plataforma de cidadania por investimento que ajuda clientes a ampliar e diversificar seu portfólio de passaportes. Vocês sabem que tenho passaportes de Granada adquiridos como plano B para minha família. Esse tema é muito importante para mim. E com certeza é algo que muitos de vocês podem se interessar, seja cidadania por investimento, cidadania por descendência, que muitos de vocês podem ter direito ou até mesmo obter vistos de residência por investimento apenas para garantir seu planejamento de riqueza a longo prazo. Então, há muito para discutirmos aqui. Mas antes de tudo, vamos conferir. Alex, como você está, cara? Onde você está? Você ainda está em Dubai ou já foi embora para escapar do calor? Não estou em Dubai no momento. Estou viajando pela Europa, mas espero poder estar em Dubai em breve. Volta, cara. Hoje está só uns 37, 38 graus, o tempo ainda está bem tranquilo, cara. Então, olha, eu quero falar sobre a ideia de segundos passaportes e todo esse tipo de coisa. Então, vamos só explicar para as pessoas que talvez não estejam familiarizadas com tudo o que está acontecendo por aí. Então, o que é o CitizenX e o que realmente significa ter um portfólio de passaportes? Você explicou muito bem. Somos a primeira plataforma focada em um portfólio de passaportes. Então, basicamente, tentamos tornar o processo o mais seguro, fácil e transparente possível para adquirir uma cidadania alternativa em países que oferecem cidadania por investimento, por doação ou por descendência. Então, basicamente, em países que recebem talentos e riqueza. E a ideia é que você tenha um portfólio de passaportes de diferentes jurisdições, de diferentes países em que você confia, para diversificar seus riscos e acessar diferentes benefícios em diferentes países. Assim como você diversifica sua cripto entre diferentes moedas, projetos e ativos, também é inteligente diversificar cidadania com diferentes passaportes. Cidadania por descendência. Pode explicar o que significa? É uma alternativa que muitos podem aproveitar pagando só as taxas do governo com custo bem menor. Você pode nos explicar o que é cidadania por descendência, quem pode ser elegível e quais são algumas das cidadanias por descendência mais comuns que alguns dos nossos espectadores talvez possam conseguir? Vocês talvez nem saibam disso, pessoal. Vocês podem realmente ser elegíveis para um passaporte. Você pode ter direito a um passaporte gratuito, pois países que concedem cidadania por descendência permitem que quem cumpra os requisitos de ancestralidade solicite a cidadania e obtenha o passaporte. Se você tem avós, bisavós ou ancestrais de certo grau, dependendo do país, pode reivindicar essa cidadania e obter o passaporte, não só para você, mas em alguns casos também para seus filhos e futuras gerações da família. A maioria desses países tende a ser europeia, como Polônia, República Tcheca, Irlanda, que também são lugares de onde muitos norte-americanos geralmente vêm. Recentemente, há outros países que estão tornando isso mais flexível. Por exemplo, o Canadá, que recentemente facilitou a obtenção da cidadania por descendência também. Não digo que esses países sejam ideais para morar, pois costumam não ser favoráveis do ponto de vista tributário, mas em muitos casos é possível obter o passaporte sem visitar o país. E esse é um patrimônio que você não terá apenas para você, mas também para suas futuras gerações. Eu acho que esse também é um componente muito interessante sobre portfólios de passaportes, porque não é algo que você está fazendo só para você, mas sim para seus filhos e seus herdeiros. Herdeiros! Você está deixando uma espécie de legado para eles também. Agora comprei Granada por cerca de $250 mil, cobrindo toda a família. Quais você considera os melhores programas atualmente? Vamos falar sobre o mais barato, o mais caro e qual você considera o melhor passaporte atualmente? Então, em termos de passaportes que você pode comprar, estamos falando geralmente de programas de cidadania por doação que basicamente dispensam todos os requisitos de presença, requisitos de visita, requisitos de idioma e requisitos de ancestralidade. Tudo o que eles exigem é que você passe pela análise de antecedentes e faça a doação mínima. A análise de antecedentes varia conforme o país, mas é semelhante ao KYC, uma checagem que os governos fazem do solicitante. Sobre a doação mínima, isso também varia conforme o país.
A mais barata, atualmente, é São Tomé, que é uma nação de 2 ilhas, no Oceano Atlântico, perto da costa da África, e a doação mínima é de US$ 90.000. É um passaporte africano, não é um passaporte forte em termos de número de destinos com isenção de visto que você pode acessar, mas serve como um plano B. Como eu disse, se você já tem um passaporte forte, como um passaporte de um país ocidental, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos ou da Europa, é uma ótima opção de plano B, além de ser uma das mais rápidas. A análise de antecedentes do governo leva de 10 a 12 semanas e é a opção mais barata. Se quiser um plano B, é uma escolha sólida. E então, o mais caro, mas também uma das melhores opções disponíveis no mercado é El Salvador. Eles oferecem cidadania em troca de uma doação de US$ 1 milhão em Bitcoin ou USDT, feita diretamente ao governo em Bitcoin ou USDT. É o único programa em que o país aceita criptomoedas diretamente. Em São Tomé, é possível comprar com criptomoedas, mas apenas via agente credenciado, pois o país não aceita cripto diretamente. Em El Salvador, o próprio governo está recebendo Bitcoin e USDT dos seus cidadãos para arrecadar fundos diretamente, emitindo cidadania. É um passaporte forte, com acesso sem visto ao espaço Schengen. É possivelmente o programa mais rápido, com análise governamental em 30 a 45 dias, realmente forte. Você tem opções tradicionais, como os programas do Caribe, incluindo Granada e São Cristóvão e Neves, que seguem populares por seus passaportes fortes e pertencem à Commonwealth. Eles têm acesso sem visto ao espaço Schengen e estão em uma faixa intermediária, com custo total entre US$ 200 e US$ 300.000, variando conforme a estrutura familiar. US$ 1 milhão por El Salvador. Isso é muito dinheiro, cara. Isso é muito dinheiro. Eu sei que o programa de Malta, que acho que está fechado agora, também era em torno de US$ 1 milhão, algo assim. Então, definitivamente, o pessoal de El Salvador está pedindo um valor bem mais alto em comparação com os passaportes do Caribe e tal. Então, não deixem que essa etiqueta de preço de US$ 1 milhão desanime vocês aqui, pessoal, porque definitivamente é algo para, digamos, os entusiastas. Certo? Mas existem alguns passaportes muito bons por aí que você pode conseguir pelos do Caribe, por exemplo, por cerca de US$ 1/4 de milhão. Acho que eles só padronizaram os preços, né? Doação mínima, US$ 200.000. Foi isso que eles padronizaram. Aí está, aí está. Então, é o seguinte, você pode conseguir se você se saiu muito bem nos mercados, e talvez esse não seja o seu caso, certo? Ouvindo agora, de novo, olhando para a cidadania por descendência, na verdade há uma boa quantidade de pessoas ouvindo que podem ser elegíveis para a cidadania por descendência. Mas se você se saiu bem nos mercados e está pensando, sabe, ok, posso comprar mais algumas ações ou mais Bitcoin ou o que for, mas talvez valha a pena diversificar um pouco pela minha liberdade, certo? Porque o mundo é louco, mas há muitas pessoas tentando sair dos países onde vivem, especialmente no Ocidente. Então, os clientes com quem você conversa, as pessoas com quem você fala, de quais países estão saindo mais pessoas e o que elas te dizem quando chegam até você e dizem: eu quero um segundo passaporte porque estou deixando meu país. Esse é o motivo. Tradicionalmente, eu diria que os países que tiveram as maiores saídas eram geralmente a China e a Rússia. Mas o que surpreende nos últimos anos é que também estamos vendo muitos ocidentais deixando seus países. E com isso, quero dizer principalmente europeus. Houve também uma grande saída de australianos, especialmente há alguns anos, com a introdução do imposto sobre grandes fortunas, alguns meses atrás. Hoje em dia são principalmente europeus, com o Reino Unido em primeiro lugar. Muitos britânicos se mudaram, principalmente para a Suíça e os Emirados Árabes Unidos. Nos últimos meses, o que vimos foi um grande aumento tanto de alemães quanto de franceses. Os franceses, motivados pelo possível imposto global que as autoridades fiscais propuseram, e os alemães, principalmente pelo serviço militar obrigatório que a Alemanha introduziu, assim como a exigência de homens em idade militar pedirem permissão para sair do país. Então essas coisas fizeram com que muitos alemães, que já pensavam nisso há muitos anos, finalmente tomassem uma atitude. Como você estava dizendo, quando você precisa, geralmente já é tarde demais, e você não pode comprar um seguro quando a casa já está pegando fogo. Então, geralmente, são esse tipo de eventos, esse tipo de coisa que fez com que pessoas que já pensavam nisso há muitos anos finalmente tomassem uma atitude. Esses são os países de onde temos visto pessoas agirem hoje em dia. Não dá para comprar seguro com a casa em chamas. É uma boa forma de dizer isso. Essas coisas já vêm acontecendo como impostos sobre a riqueza. Os países do Ocidente global, as economias de todos estão por um fio. É uma loucura.
As relações dívida-PIB de todo mundo estão explodindo. Você sabe, a situação de segurança está piorando continuamente, especialmente na Europa, no Reino Unido, na França. Quero dizer, na Espanha, isso é muito conhecido. Todo mundo fala sobre isso o tempo todo nas redes sociais, sobre como está ficando ruim em alguns desses países. E você vê as taxas de criminalidade aumentando e, sabe, a taxa de agressão contra mulheres aumentando e todas essas coisas. E aí as pessoas estão começando a olhar em volta e dizer, espera um segundo, eu moro aqui e pago 50% do meu dinheiro em impostos e as ruas estão um lixo. Não posso sair à noite e penso, o que estou fazendo aqui? Por que continuo aqui? Agora você é um Bitcoiner e gosta de Bitcoin. Você tem vivido o estilo de vida laranja e conversado com muitos Bitcoiners. Então, por que as pessoas na comunidade do Bitcoin parecem tão interessadas no tema de cidadania por investimento? Acho que é porque eles percebem que não podem confiar que o governo vai ajudá-los ou cuidar deles. Por isso, na década anterior, eles decidiram investir em Bitcoin e criptomoedas. Primeiramente, para obter mais liberdade e autonomia, tornando-se soberanos e podendo mover seu capital livremente entre fronteiras, sem restrições de terceiros. E hoje em dia, especialmente, eu diria, desde as restrições de mobilidade durante a Covid, os lockdowns, durante a pandemia, as pessoas percebem que, se você tem apenas um passaporte, você não tem opções porque depende totalmente de um país. E do que eles permitem que você faça, do que eles não permitem que você faça. O motivo que os levou ao Bitcoin e criptomoedas para movimentar dinheiro livremente também os fez perceber que eles próprios não podem se mover livremente. Não importa se podem memorizar a seed phrase e viajar para outro país, sem passaporte válido, não adianta. Se o passaporte for revogado ou o país não permitir saída, isso não adianta. É isso mesmo.